Math Thinkers, estávamos a ver o tema 3.2 do programa de matemática do 8º ano, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Já sabemos que qualquer número natural maior ou igual a 2 ou é primo ou pode ser decomposto em fatores primos. Por exemplo, 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3, o que pode ser escrito na forma 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Neste sentido, os números primos são como peças de Lego com as quais podemos formar os números naturais, não somando, mas multiplicando os números das peças. Por exemplo, o 12, que acabámos de ver, é formado por duas peças 2 e uma peça 3. No sentido em que, se tivéssemos peças de Lego com os números 2 e os números 3, e juntássemos duas peças com o número 2 e uma com o número 3, e multiplicássemos os números das várias peças, iríamos obter o número 12. Por outro lado, se juntarmos uma peça 3 e duas peças 5, e multiplicarmos os números dessas peças, obtemos o número 75. Portanto, na nossa analogia com um Lego, o número 75 é como uma construção que se forma com uma peça 3 e duas peças 5. Quando a decomposição em fatores primos está expressa na forma de um produto de potências, a base de cada potência identifica o número primo como que a peça que entra na decomposição desse número e o expoente diz-nos quantas vezes esse número ocorre como fator na decomposição em fatores primos, ou seja, quantas peças com esse número seriam necessárias no nosso Lego. O número 1 seria o número que se obteria se não tivéssemos nenhuma peça. É aquele que está sempre presente porque é o elemento neutro da multiplicação. Para qualquer número natural maior do que 1, existe uma e uma só decomposição em fatores primos, portanto, existe um e um só conjunto de peças, ou seja, números primos, que permite obter esse número. Eventualmente com peças repetidas, eventualmente com fatores primos repetidos, como acontece com o 12, onde o fator 2 ocorre repetido. Um dos processos usuais para obter a decomposição do número em fatores primos é o de dividir esse número sucessivamente pelos números primos por ordem crescente, eventualmente repetindo um divisor primo, até obtermos o número 1 como quociente. Tomemos, por exemplo, o 60. Claramente é par porque termina em 0. Então podemos dividir por 2 e o quociente é 30. Ainda é par, portanto dividamos novamente por 2, o quociente é 15. Ora, a soma dos algarismos do 15 é 6, portanto o 15 é divisível por 3, e efetuando a divisão obtemos 5. O 5 é divisível por ele próprio, é primo, então dividimos por 5, obtemos 1 no final, e na coluna da direita deste diagrama temos os fatores primos do número 60. 60 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Este procedimento pode ser pouco prático se estivermos a trabalhar com números muito grandes, em que o quociente por 2 ou por 3 é ainda muito grande, em que a divisão não é muito fácil de efetuar. Mas temos um processo alternativo. O importante é que nós decomponhamos o número em fatores primos, mas podemos decompor esse número primeiro em fatores que não são primos e depois decompor cada um desses fatores em fatores mais pequenos, sucessivamente, até que cada um dos fatores encontrados seja um número primo. Por exemplo, o 60 pode, para começar, ser decomposto como 6 vezes 10. O 6 é igual a 2 vezes 3, o 10 é igual a 2 vezes 5, e na base desta decomposição, portanto, no final dos ramos desta árvore, temos os números primos que constituem a decomposição do número 60. O 2 ocorre duas vezes, o 3 ocorre uma e o 5 ocorre uma. Portanto, obtemos a mesma decomposição, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Existe uma relação entre a decomposição em fatores primos e a divisão, aliás, e a divisibilidade e o conceito de múltiplo e de divisor. Aliás, essa relação é uma das características que justifica a importância de estudar a decomposição em fatores primos do número natural. Vejamos, por exemplo, o quociente de 24 por 6, que nós sabemos que é igual a 4, que é um número natural. Por que será que este quociente representa um número inteiro, corresponde a um número inteiro? Porque se nós analisarmos a fração 24 sextos e decompusermos o numerador e o denominador em fatores primos, nós vemos que para cada fator primo do denominador existe um fator primo correspondente no numerador. Então, podemos aplicar a lei do corte, podemos cancelar o fator 2 do denominador com um dos fatores 2 do numerador, o fator 3 do denominador com um fator 3 do numerador. Assim, todos os fatores do denominador foram cancelados. Fica, portanto, o elemento neutro da multiplicação, que é o número 1, e no numerador ficaram dois fatores iguais a 2. Portanto, temos uma fração com denominador 1, cujo valor é igual ao numerador dessa fração, que é o número 4. A fração é equivalente a outra
com o denominador 1, ou seja, um número inteiro, porque para cada fator do denominador existia um fator correspondente no numerador que permitia o cancelamento. Vejamos agora outro exemplo. 22 dozeavos. Decompomos o 22 em fatores primos, 2 vezes 11. Decompomos o 12 em fatores primos, 2 vezes 2 vezes 3. Nós queríamos novamente cancelar todos os fatores primos do denominador para que o denominador se transformasse em 1 e, portanto, a fração representasse um número inteiro. O que acontece é que um dos fatores 2 do denominador pode ser cancelado com o fator 2 que ocorre no numerador, mas sobra um fator 2 no denominador e sobra o fator 3, que não tem contrapartida no numerador. Então, como existem fatores primos que ocorrem mais vezes no denominador do que no numerador, que ocorrem mais vezes na decomposição do 12 do que na do 22, o 12 não é divisor de 22. O 22 não é divisível por 12. O resultado é um número fracionário. O que nós concluímos com estes dois exemplos é que, dados dois números naturais m e d, m de múltiplo, d de divisor, para que m seja divisível por d, ou seja, para que m seja múltiplo de d, ou ainda para que d seja divisor de m, é necessário que cada fator primo ocorra em m, no múltiplo, pelo menos tantas vezes como em d, no divisor. Em termos de decomposição num produto de potências, m será múltiplo de d, ou d será divisor de m, se todos os fatores primos da decomposição de d também ocorrerem na decomposição de m, e para cada fator primo comum, ou seja, para cada fator primo do d, do divisor, o expoente na decomposição de m terá que ser maior ou igual ao respectivo expoente na decomposição de d. No caso anterior, ou aliás, nos casos anteriores, o expoente de 2 na decomposição de 24 é maior do que o expoente de 2 na decomposição de 6, e o expoente de 3 é igual, então o 24 é divisível por 6. Mas, por exemplo, o expoente de 2 na decomposição de 22 é menor do que o expoente de 2 na decomposição de 12, então o 22 não é divisível por 12. Dados alguns números naturais, 2 ou mais números naturais, define-se o máximo divisor comum desses números como sendo o maior número natural que é divisor de todos os números dados. Divisor comum é divisor de todos eles e é o máximo divisor comum, portanto é o maior dos divisores comuns. Por exemplo, os divisores de 24 são os números 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Os divisores de 28 são o 1, o 2, o 4, o 7, o 14 e o 28. Os divisores comuns são o 1, o 2 e o 4. Logo, o máximo divisor comum de 24 e 28 será o número 4. Repare-se que os divisores comuns são precisamente os divisores do máximo divisor comum. Repare-se também que o máximo divisor comum tem de ser divisor da diferença entre os dois números. Ora, a diferença entre 28 e 24 é 4, portanto, o máximo divisor comum ou podia ser o 4, ou seria o 2, ou seria o 1. Neste caso era o 4. Vejamos como podemos determinar o máximo divisor comum a partir das composições em fatores primos. Ora, se o máximo divisor comum é divisor de todos os números que estamos a considerar, então ele só pode ter na sua decomposição os fatores primos que ocorrem simultaneamente na decomposição de todos os números dados. Se ocorresse na decomposição do máximo divisor comum algum fator primo que não ocorresse nos números que nos foram dados, então o máximo divisor comum não seria divisor desse número. Além disso, o expoente de cada fator primo do máximo divisor comum deve ser menor ou igual ao respectivo expoente em cada um dos números dados. Ora, de todos os números naturais que são maiores ou iguais aos expoentes daquele fator primo em todos os números dados, nós queremos o maior número natural possível, porque nós estamos interessados no máximo divisor comum. Então vamos escolher o menor dos expoentes desse fator primo nos números dados. Resumindo, o máximo divisor comum de dois ou mais números é igual ao produto dos fatores primos comuns com o menor expoente. Atenção, não há qualquer contradição entre tratar-se do máximo divisor comum e usar-se o menor expoente. É que tem que ser o menor dos expoentes daquele fator primo, porque se escolhêssemos um expoente que fosse maior do que algum dos expoentes em algum dos números que estamos a considerar, automaticamente o máximo divisor comum não seria divisor desse número, porque teria um fator primo com um expoente alto demais. Por isso é que, no máximo divisor comum, cada fator primo aparece elevado ao menor dos expoentes desse fator primo nos números que consideramos.
Por exemplo, sabendo que 120 é igual a 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 e que 36 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, vamos determinar o máximo divisor comum de 120 e 36. Os fatores primos comuns ao 120 e ao 36 são o 2 e o 3. Portanto, o máximo divisor comum de 120 e 36 será um produto de potências de 2 e de 3. Ora, os expoentes de 2 são 3 em 120 e 2 em 36. O menor desses expoentes é 2, portanto o 2 virá elevado a 2. Os expoentes de 3 são 1, omitido na decomposição do 120, e 2, na decomposição do 36. O menor desses expoentes é 1, portanto o 3 virá elevado a 1. Então o máximo divisor comum de 120 e 36 será 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1, que é igual a 12. Pensando nas peças de Lego, o máximo divisor comum do 120 e do 36 é um número que tem que ser possível formar com as peças de Lego do 120 e com as peças do Lego do 36. Basicamente, um divisor de 120 é qualquer número que possa ser formado com as peças de Lego do 120. Ou seja, 3 peças 2, uma peça 3, uma peça 5. Um divisor do 36 é um número que pode ser formado com as peças de Lego do 36. 2 peças 2, 2 peças 3. O máximo divisor comum é o maior número que pode ser formado com qualquer um dos conjuntos de peças de Lego. Ora bem, mas se queremos formar quer com o 120, quer com o 36, tem que ser um número que implique no máximo 2 peças 2. Porque se implicasse, por exemplo, 3 peças 2, já não era possível formá-lo com as peças do 36. E tem que ter no máximo uma peça 3. Porque o 120 só dispõe de uma peça 3. E não pode ter a peça 5, porque no Lego do 36 não figura nenhuma peça 5. Então, o máximo divisor comum de 120 e 36 é um número que, na analogia das peças do Lego, é formado por 2 peças 2, que são as que nos disponibiliza o 36, e uma peça 3, que é a que nos disponibiliza o 120. Será então 2 ao quadrado vezes 3, que é o número 12. Outro conceito importante é o de mínimo múltiplo comum. Dados alguns números naturais, 2 ou mais, o seu mínimo múltiplo comum é o menor número natural que é múltiplo de todos os números dados. Repare-se que múltiplos comuns de 2 números dados, por exemplo, há infinitos. Se nós encontrarmos um, o dobro desse número também é múltiplo comum, o triplo desse número também é múltiplo comum, etc, etc. Portanto, não faria sentido falar do máximo múltiplo comum, porque o conjunto dos múltiplos comuns de 2 números, 2 ou mais números, é infinito, mas faz sentido falar do mínimo múltiplo comum. Por exemplo, o conjunto dos múltiplos de 12 é formado pelos elementos 0, 12, 24, 36, etc. Os múltiplos de 18 são 0, 18, 36, 54, etc. Os múltiplos comuns ao 12 e ao 18 são 0, 36, 72, etc. Mas o menor múltiplo comum, o menor dos múltiplos comuns, excluindo o 0, portanto o menor número natural que é múltiplo comum ao 12 e ao 18, é o 36. Portanto, é esse o MMC de 12 e 18. Pensemos agora na forma de determinar o mínimo múltiplo comum a partir das composições em fatores primos. Ora, se o número tem que ser múltiplo de cada um dos números dados, tem que ter na sua decomposição qualquer fator primo que ocorra em pelo menos um dos números dados. E tem que ocorrer pelo menos tantas vezes como em cada um dos números dados. Portanto, o expoente de cada fator primo tem que ser maior ou igual a todos os respectivos expoentes nos números dados. Terá que ser o maior dos expoentes. Resumindo, o mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números é igual ao produto dos fatores primos comuns e não comuns, cada um deles elevado ao maior dos expoentes. Por exemplo, determinemos o mínimo múltiplo comum de 120 e 36. Os fatores que ocorrem em alguma das decomposições são o 2, o 3 e o 5. Os expoentes de 2 são 3 e 2 e o maior desses expoentes é o 3. Os expoentes de 3 são 1 e 2 e o maior desses expoentes é 2. O expoente de 5, o único que ocorre é o 1, é omitido. Então o mínimo múltiplo comum será 2 elevado ao maior expoente, que é 3, vezes 3 elevado ao maior expoente, que é 2, vezes 5 elevado ao maior expoente, ao único expoente com que ele ocorre, que é 1. Será então igual a 360. Na analogia das peças de Lego, o 360 tem todas as peças que permitem formar quer o 120, quer o 36. Portanto, o 360 é múltiplo de 120 e de 36. Aliás, é o menor múltiplo comum de 120 e 36.